Então, basicamente, a nossa função é igual entre IBAMA e ICMBio. Então, o IBAMA ficou responsável pela fiscalização de áreas que não são parques nacionais, licenciamento federal. Então, por exemplo, se tiver um licenciamento da ponte, ele é uma área de 2 países, aí o IBAMA tem. Se tiver um licenciamento de uma ponte entre aqui e Capanema, aí o IBAMA faz, mas tem que ouvir o ICMBio, porque está dentro da unidade de conservação. Aí nós temos 4 carreiras dentro do ICMBio, IBAMA e Serviço Florestal Brasileiro, que é o técnico e o analista. Técnico ambiental, analista ambiental. Técnico administrativo, analista administrativo. Basicamente, eles podem fazer quase a mesma coisa. O analista, como tem curso superior, a gente pode fazer parecer, laudo, então muda algumas coisinhas. E seria quase um guarda-parque que teria, só que a gente depende muito. Eu sou analista ambiental, eu entrei no IBAMA em 2003 e em 2008 eu vim para o ICMBio. Aí eu também sou fiscal. Quando você entra na carreira, você entra como analista ou como técnico. Aí dentro do ICMBio você tem as suas formações. Então você pode se formar especialista em licenciamento, você pode formar em fogo, fiscalização, educação ambiental. Como eu estou muito velho, eu já fiz quase tudo. Então eu já trabalhei em licenciamento. Meu mestrado foi em manejo de fogo. Eu sou perito em incêndio florestal, combato incêndio desde 2004. Faço também fiscalização. A nossa fiscalização, como eu falei para vocês, é naquilo que pode causar dano para a unidade. Mesmo se estiver distante, mas causar dano para a unidade. Por exemplo, eu já ouvi falar do Parque Nacional do Xingu. É uma área indígena, só que a nascente do rio Xingu está fora da unidade. Então, se de repente tiver um assoreamento, se eu falar algum termo que vocês não conhecem, vocês me falam. Cai um caminhão de diesel lá dentro, vai afetar a unidade. Aí você tem a fiscalização porque causa dano. Então, o licenciamento da 277 causa dano para o parque. Então, a gente tem que ser ouvido. A ferrovia que vão implantar causa dano ao parque. Então, nós temos que ser ouvido. Um cachorro que fica sem comida e mata veados dentro do parque também é nossa responsabilidade. A gente teve um caso disso essa semana. Que aí no caso, por isso que eu vou no computador que eu posso mostrar para vocês. Destinação. Liga pra cá você veja assim. Aqui. Esse aqui estava encontrado machucado. Foi cachorro. E esse aqui já morto. Porque muitas vezes as pessoas não cuidam direito dos seus animais, que ele tem que comer. Muitas vezes fica selvagem e acaba entrando para caçar. Ou é cachorro também de caçador, que se especializa em caça. Um cachorro de caçador, o que ele faz? Geralmente ele deixa o cachorro com fome. Porque ele fica magro, corre mais e quando ele sai ele vai buscar caça. Aí ele dá um pedaço de carne da caça para ele. Então ele faz 2 animais sofrerem, o cachorro que fica com fome e o outro que tem. 10% do território nacional é unidade de conservação. Nós só perdemos para a FUNAI, a FUNAI eu acho que tem 12%. Eu vou mostrar para vocês só de área federal. Então todos esses pontos aqui são unidades de conservação no Brasil. Tem algumas que estão no meio da África. Aqui você tem Abrolhos, Fernando de Noronha, ou esse aqui já é... Esse aqui é uma ilha no meio do litoral que chama Tristão Arquipélago. Aqui.
Você tem uma ideia? A praia lá, você anda 20 metros, você tem 2.000 metros de profundidade. Nossa. É porque é uma fossa marítima, aí no caso tem uma montanha. Aí só o topo da montanha que virou unidade de conservação. Ela é assim. Basicamente é o topo de uma montanha mesmo. Então, para a gente ser analista ambiental, eu sou administrador de empresa. Eu tinha pós-graduação em marketing e mestrado em estratégia. Dentro do ICMBio, você tem que continuar estudando, você nunca para. Porque a gente lida com licenciamento, caça, pesca, fiscalização, fogo. Então, eu sou especialista em colocar fogo no cerrado. É diferente de colocar fogo na floresta amazônica, por exemplo. No cerrado, você faz muito prevenção, porque o cerrado tem que pegar fogo. O que acontece? Você tem fogo bom e fogo ruim. Quando você tem fogo, na época de setembro, agosto, outubro, que tem chuva, cai o raio, pega fogo, a chuva apaga. E aí aquela renovação vem a vira cinza, vem renovação. Na Amazônia, a Amazônia, o bioma Mata Atlântica não é pirofítico, ele não é acostumado com fogo. Então qualquer incêndio aqui é ruim. Então você tem que combater qualquer incêndio. Por que é isso? No cerrado, cai uma folha, você demora 6, 7 anos para aquela folha virar adubo. Então toda vez que vai caindo folha, vai virando uma massa de combustível que chega a ficar dessa altura. Quando pega um fogo num período que não tem chuva, tudo aquilo vira um incêndio. Então chega a 900, 1000 graus durante 3 segundos. O bicho não vai morrer muitas vezes não é no fogo, vai morrer de fome porque vai faltar comida para ele depois. No bioma amazônico, a folha cai e em menos de 2, 3 meses já virou adubo. Se passa um fogo, ele pega, queima aquela vegetação e queima a árvore, até a gente chama até 1 centímetro. Se passa um segundo, aquele fogo já fica mais alto, porque você tem um fogo, as folhas caem, aí você tem uma segunda camada de folha, maior do que a primeira. Aí ele vai queimar a árvore até 5, 6 metros. Se passar um terceiro fogo, vai cair e vai queimar a árvore até 30 metros. É o que vai acontecer possivelmente aqui, daqui a 20, 30 anos. O aquecimento global vai fazer com que você eleve a temperatura 3, 4, 5 graus nessa região e você vai ter períodos de seca de 30, 40 dias. Então o que a minha geração está deixando para vocês é um problema muito sério. E vocês têm que cobrar de nós que somos adultos, ou dizermos que somos adultos. Porque essa vegetação aqui não é acostumada com fogo. Então se você tiver 30, 40 dias de seca, as árvores, por proteção, elas já caem as folhas. Se tiver um fogo, elas não têm a casca grossa como tem o cerrado. E aí, você começa a ter problemas de incêndio. Vocês queriam entender de fiscalização. Por isso que a gente procura ter... Se eu pegar aqui... Tudo isso aqui verdinho era Mata Atlântica em 1890, no Paraná. Aí, 1930, já diminuiu, 1950, 1990. Nossa, tão pouco tempo. Então, chocante. esse verdinho aqui é o parque. 100 anos? 100 anos. 120, 130 anos. Então, tudo isso era Mata Atlântica. Hoje, basicamente, a única porção de Mata Atlântica que nós temos aqui são os parques nacionais. Aqui é o Parque Nacional do Iguaçu. E isso eu estou em 2012. Vamos voltar em 84. Vocês estão vendo essa porção verdinha aqui? Uhum. Isso aqui é a Argentina. A porção da Argentina mais protegida é essa ponta aqui.
Isso aqui é 1984. Vocês acham que hoje está melhor ou pior? Pior. Tá pior. Então, aqui é o parque. Olha essa ponta aqui. Meu Deus. Aqui era vegetação, floresta. Mudou? Nossa. Nós somos terríveis. Se eu ainda pegar de brincar, então o Lago de Itaipu é um dos poucos reservatórios que eles mantêm 500 metros de preservação de mata. Os outros lagos de hidrelétrica geralmente não têm. Então, o único corredor ecológico que nós temos, que ligando o parque, é aqui, que é o Santa Maria, o corredor ecológico Santa Maria. Ou seja, os animais que eu tenho aqui, eu quase não encontro os mesmos dentro do parque. Os animais que eu tenho na Argentina, esses eu encontro aqui. Porque aqui eu tenho onça que passa de um lado e de outro, mas aqui, como tudo é lavoura, eu não tenho mais. E aí a gente começa a trabalhar na questão da descolização. Aqui. Alta de infração. Demorou um pouquinho. Qual que é a extensão desse parque da Argentina? Você sabe, assim, de tamanho? Eu acho que é 74 mil. Só que lá, eu vou mostrar para você, deixa eu só tirar aqui, é porque a gente está querendo fazer um sítio Ramsar que vai pegar essa parte sul da Argentina e que vai tentar unir com Ilha Grande, que é em São Paulo. Porque a gente tem trilhas históricas de caminhada, de percurso. O caminho da Piabiru. O caminho do Piabiru é um deles. Ótimo. Isso daí é um dos temas que a gente também queria mencionar depois se encaixasse. Agora encaixou, magnífico. É um deles porque não existe meio ambiente, aliás, existe ambiente sem o homem. Não existe meio ambiente sem o homem. Porque o meio ambiente você contempla cultura, história, como que o homem usa aquela terra. Então tudo isso compõe o meio ambiente. A natureza não precisa da gente, pelo contrário, a gente até seria benéfico se a gente não tivesse. Mas o planeta muda pela ação do homem. Então o homem também é responsável por aquilo que vai fazer no planeta. Então quando eu vou trabalhar no mosaico, todas essas áreas aqui é o Parque Nacional do Iguaçu, aqui é a Reserva Nacional do Iguaçu, não é o parque, é outro tipo de unidade de conservação. Aqui é Reserva Nacional do Iguaçu, aqui é Parque Provincial. Então o Parque Nacional do Iguaçu na Argentina ele é menor, mas todas essas áreas aqui são áreas protegidas. Então a nossa ideia é fazer, aqui são terras indígenas, aqui já é no Paraguai. A nossa ideia é unir até o Morro do Diabo, que é um parque estadual em São Paulo. Porque aí você começa a incentivar a questão do turismo e o uso sustentável. Então, por exemplo, hoje nós não temos nenhuma hidrovia que desce pelo Paraná. Então, se de repente viesse, a nossa pegada ambiental aqui é muito ruim. A região de Foz do Iguaçu hoje, ela vai ser responsável por 4,5 graus de aquecimento. Nossa. Porque todos nós usamos carro. Nós temos poucos meios de transporte. Ônibus, nós não temos poucas ciclovias, nós não temos ônibus elétricos, nós não temos trem de superfície, nós não temos o uso de transporte fluvial. Então, se você tivesse barcaça que viesse com soja até aqui, porque eles querem unir com o Pacífico, que se chama Projeto Capricórnio, que vai unir com a região até o Pacífico para exportar soja para a China. Então, hoje nós somos excessivamente dependentes
de combustível, apesar de ser uma região que exporta energia elétrica. Tudo isso aqui que vocês estão vendo em sinaizinhos é auto de infração do ICMBio. Todos esses pontos. Infração Ambiental. Caraca. No caso, desmatamento, caça. E tem umas multas, como é que funciona a punição para quem é pego? Nós temos o Código Florestal, que é a 12651, nós temos a Lei de Crimes Ambientais e nós temos os decretos. Quando, então, vocês vêm aqui na Amazônia, isso aqui é tudo alto. Pegando no nosso trecho, isso aqui são os autos de infração na região do parque, que nós somos responsáveis. Aí você ainda tem IAT, IBAMA e Polícia Ambiental. Isso aqui é só do ICMBio. A Marinha também? Ou não? Oi? A Marinha também curte essa parte ou não? Não, a Marinha não. A Marinha não faz auto de infração. Ela pode fazer apreensão, pode fazer outra coisa. Quando a gente vai, a gente tem dois tipos. Esses aqui, geralmente no Rio, eles são apreensão, destruição, infrator de pescar em período no qual a pesca é proibida, Piracema, no interior do parque. Caça, cortar 74 exemplares de palmito, jussara, para vender para o hotel. Então, todos esses que estão geralmente no Rio, ou são caça, pesca, ou extração de palmito dentro do parque. A caça, quando pega um caçador com arma, essas coisas deles, o que é feito com eles? Como aqui é uma unidade de conservação federal, ele vai para a Polícia Federal, aí ele vai responder o porte de arma, entrar na unidade de conservação sem a devida autorização e causar dano à fauna e flora. Se ele tiver de carro, você apreende o carro, se tiver armamento, você apreende armamento. E aí, no caso, vai para a Justiça Federal. Aí ele tem dois processos. Uma multa que é administrativa, que é nossa, e o outro que é o processo penal. Isso vale para qualquer crime ambiental. O crime ambiental ele tem a punição administrativa, que é do ICMBio. Então, por exemplo, um fazendeiro desmata. Aí ele é multado, a área é embargada e ele tem que promover a recuperação da área. Se de repente ele for pegar empréstimo no banco, aquela área que está embargada, o banco não pode fazer empréstimo, porque senão o banco pode ser autuado como corresponsabilidade. Conivente? Corresponsabilidade é diferente do conivente, é porque o corresponsabilidade ele autoriza, ele empresta dinheiro para produzir uma área que deveria ser floresta. Então ele ajuda sendo corresponsável com o crime. Ok? Então, essas aqui fora são geralmente desmatamento. Só que no caso, por exemplo, depois eu vou mostrar um site que a gente usa. Aqui o aeroporto teve ampliação da pista, então tem que ser ouvido o parque. A duplicação da 478, da rodovia, ela desmatou 10 hectares de mata. Aí a gente coloca na licença que ele teria que plantar 50 hectares. Geralmente é 5:1, 6:1. Só que nós não temos área para plantar. Ninguém está querendo deixar de plantar soja para plantar árvore. Então nós temos 100 hectares de áreas que foram desmatadas da perimetral, da rodovia, que não existe. Não vai fazer. Onde vai plantar. Então, isso já vai dar um impacto, né? Porque aqui você já não tem mais. Então a ideia é o parque ter a zona de amortecimento e aqui você vai fazer, não. Você vai desmatar aqui, vai construir uma rodovia, então você vai comprar uma área onde tem nascente, córrego e vai plantar e vai comprar essa área e essa área vai ser regenerada. Porque aí você diminui e faz com que o meio ambiente esteja mais ou menos equilibrado
Esse aqui é o corredor ecológico Santa Maria, que eu falei para vocês. Então, mosaico. Esse aqui. Aqui tirar os arcos. Então, por exemplo, isso aqui que eu estou fazendo, eu estou fazendo um levantamento da beira do rio Iguaçu, em Capanema. Essa linha amarela é o limite do parque. Essa linha verde é a APP. O que é APP para vocês? Área de preservação permanente. É a beira do rio que serve para proteger, para não assorear o rio. Então, quando chove, vocês viram desastres que teve no Rio Grande do Sul. Por quê? Muitas vezes eles colocavam rodovia onde era calha, onde é o encontro de duas montanhas. Então a chuva só tem ali para escorrer. Quando você desmata, você tira a proteção das raízes e das árvores. Foi uma chuva muito grande? Foi. Mas a gente sabe que a cada 5, 10 anos vai ter uma chuva grande daquele jeito. Então, mas eles já tinham sido avisados que no caso ali teria essa possibilidade, mas as pessoas não construir nas beiras do... Então, por exemplo, você teve em fevereiro, você teve uma chuva de granizo que destelhou as casas. Aí em março teve uma enchente que foi pequena. Aí depois, em maio, teve a grande enchente. Então eles já sabiam que essa chuva e já estava alertando. Eu tive dando uma palestra recentemente lá. Deixa eu ver se eu encontro onde estão as fotos. Ele tá respondendo um monte de perguntas de uma vez, né? Eu só mencionei os temas, já respondeu muitas perguntas. Se a gente tinha pensado no fogo. Então, por exemplo, tá vendo? Aqui foi a área que escorreu o morro, ou seja, o leito é de pedra. Então, quando chove, a vegetação está mais rala, está desprotegida e escorrega. É o de Minas? Não, Rio Grande do Sul. Ah, do Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, olha onde está a rodovia. Ela está perto de onde, você está vendo a montanha aqui, tem uma montanha lá de cá, é onde a água normalmente escorreria. E aí teve vários deslizamentos. E vai ter mais. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo a cachoeira? Eu passei lá tem 3 semanas. Então, ó, montanha de cá, montanha de cá. Então, o caminho da água é este aqui. Tanto é que tem um córrego. Se chove forte, você tem a água aqui, a água aqui. Ela vai correr por aqui. Se for muita chuva, vai levar o que tiver na frente. 300 milímetros de chuva é 30 centímetros de água por metro quadrado. É 300 litros em 1 metro. Nossa. Imagina chover 300 litros em 1 metro durante 2, 3 dias. Não tem a área que tem. Nós não temos problema na JK. Meu Deus. Então, vou brincar com vocês aqui. Ó, essa ponte aqui. Está vendo que aqui, olha a espessura que é a ponte. Aqui é a área de vertente de 2 montanhas. Aí eles fizeram a estrada saindo dessa área de vertente. Ou seja, ela é assim. Então você passa, e aqui onde eu estou passando a estrada.
aqui é a saída da ponte, é bem onde a água, então foi onde escorreu. Essa ponte, se eles não protegerem essa área, daqui a pouco a cabeceira da ponte vai embora. Se eu pegar... Por isso que eu estou falando, estudar não é uma área fácil, você tem que estudar toda a vida. Então, ó, isso aqui, Cidade Oeste, Foz do Iguaçu. Olha como que era em 84. Opa. Em 85 era só isso aqui. Toda vez que uma região fica rica, ela vai atrair pessoas. Vocês nasceram em Foz. A senhora é de Foz. Então, toda vez que uma região tem oferta de emprego, melhor escola, saúde, ela atrai. Então, em 85 era assim. Hoje está assim. Toda vez que você tira a vegetação e coloca asfalto, você faz com que não tenha como a chuva percolar e infiltrar no solo. Você impermeabiliza. Então, se a gente pegar a JK aqui e eu fazer um trajeto aqui assim e for ver perfil altimétrico. Agora com o asfalto novo vai dar mais fácil. Tem tecnologias hoje que você começa a pegar e mostrar que você pode fazer diferente. Mostrar mapa de divisão grande. Ó, vocês estão vendo isso aqui, eu estou usando o Google Earth, que é uma coisa que vocês podem usar. Então o rio está a 104 metros, certo? Aí ele vai subindo, chega aqui 186 metros, que é na Vila Portos. Aí ele abaixa, aqui ele chega a 187, cai para 176. E depois ele sobe de novo para 218. Então a área da JK, ele é uma baixada. Então, a JK, ó, 178 metros. Não tem onde a água correr, porque ali era um córrego. Se vocês pegaram um monjolo, é uma lagoa. O córrego corria pela JK. Aí eles colocaram uma rodovia em cima, retificaram o rio. Então, no caso, imagina o seguinte, você tem um morro de cá, outro morro de cá. Por onde que a água vai correr? Ela vai descer na JK. Não existe, do jeito que eles estão fazendo, solução para isso. Toda vez que chover forte, vai alagar. A única solução ali, se você não quiser tirar a rodovia e colocar árvore de novo, era você fazer os piscinões que tem em São Paulo e colocar um bombeamento que joga para o rio. Piscinões? Como que... Piscinão em São Paulo. Eu sei como funciona o bloco de esquerda. Eu moro ali no Jardim América, né? É assim. Aí a chuva vai, enche isso aqui, aí ele vai soltando o curso d'água no tempo. Como ali fica uma altitude, você tem que colocar bomba para jogar para fora. É igual Porto Alegre faz, porque Porto Alegre tem lugares que eles têm eclusa, ou seja, eles estão abaixo do nível do rio, aí eles bombam a água para fora, então tem uma parede ali que não deixa a água entrar. O que aconteceu foi que muitas vezes a água entrou no motor, o motor queimou e não tinha como bombear. É a mesma coisa do nosso sistema de computadores. Muitas vezes eles colocam
os supercomputadores no subsolo. Só que aí, no caso, a maior parte do subsolo encheu de água. Nossa. Se eles não tivessem com a plataforma na nuvem, então hoje, se você for construir um prédio e colocar uma CPU, você tem que colocar os computadores no último andar. Porque o que eles colocam no primeiro? Que é mais fácil aterramento, é mais fácil chegar a eletricidade. Só que num caso de alagamento, é elétrico, é material, tudo vai encher de água e vai pegar e vai queimar. Você vai perder os dados. Aí eu estava vendo, hoje, eu estava mostrando, isso aqui são as cidades que até 2030, em Santa Catarina, vão estar com a água entrando. Nossa. Por quê? Hoje nós temos uma geleira da Antártica que sozinha ela pode elevar o nível do mar em 30 centímetros até 2100. E ela é uma rolha que segura, porque o que é a diferença do gelo do Polo Sul do gelo do iceberg? Porque o iceberg já está na água, então se ele derreter vai elevar pouco. O gelo no Polo Sul ele está na terra, então se ele derreter toda aquela água vai para dentro do oceano. Então, quando você tiver uma maré alta, o limite do mar já vai estar mais alto isso aqui. Quando você tiver uma maré alta, ela já vai subir 1 metro e vai alagar essas casas. Então, o planejamento municipal é muito importante. Aqui em Foz hoje, a gente está com uma discussão para proteger essa área aqui, que é a nascente do Tamanduá, é a área de recarga do Tamanduá. Só que já existe pressão imobiliária de transformar essa área em loteamento. Só que Santa Terezinha recebe, deixa eu pegar aqui, Santa Terezinha recebe 7 milhões pela área de manancial do Tamanduá, que lá está cadastrado. Aqui nós não recebemos nada porque tem um interesse em transformar aqui em loteamento. Ele está dizendo aqui é muito. Então hoje, a questão de fiscalização, a gente olha muito essas áreas que são áreas prioritárias para conservação. Então qualquer desmatamento que tiver nessas áreas, aí atua diretamente a fiscalização. Perguntas? Tá, peraí. Pega aí as perguntas lá. Você já respondeu várias de desafio. A gente não mencionou o turismo aqui. Como que ele pode impactar de maneira positiva ou também de negativa. E como também os agentes ali do parque eles fazem para a questão de educação ambiental dos visitantes. Ok. A gente passou ali, era uma escola, você falou, né, mãe? Escola Parque. Eu nem lembrava As perguntas já foram resolvidas. Bom, o parque hoje ele tem uma concessão. Então a questão da venda de ingresso, o transporte, os restaurantes, passa para a iniciativa privada. Vamos ver, qual que é o maior empregador de Foz do Iguaçu hoje? Não. Putz, peraí. O turismo, mas o maior empregador se diz uma iniciativa privada, mas... Não. Não? Governo Federal. Ai. Aqui você tem Exército, Polícia Federal, Justiça Federal, acaba Itaipu, porque Itaipu é uma empresa binacional, e o Parque Nacional. Qual o terceiro, quarto maior empregador de Foz? Terceiro, quarto maior empregador de Foz? Não faço É ideia. o Parque. Nós somos 10 analistas ambientais aqui. Nós temos mais 40 colaboradores terceirizados e brigadistas de combate a incêndio. Mas, pelas concessões, nós temos 400 servidores no hotel, 600 na Úrbia, mais 400, 500 no Macuco.
Então, o governo federal aqui, atividades de turismo, ele faz uma concessão. Ou seja, ele concede direito de uso durante 30 anos, 20, 30 anos, para a iniciativa privada apoiar. Mas, indiretamente, somos nós que, quando tem uma denúncia no Ministério Público, que é chamada o parque junto. Então, a gente gera esse emprego com o turismo. Você cria, através do modelo de concessão, a oportunidade da iniciativa privada ganhar dinheiro aqui, através da visitação. Enquanto tem um processo de concessão, por exemplo, antes era Cataratas S.A., que era a empresa concessionária, agora é a Urbe Cataratas. Mudou. Essa empresa tem 2 anos. Então, a parte de educação e junto aos turistas, eles fazem, então eles apresentam um plano de comunicação para a gente aprova, eles ainda estão elaborando esse novo plano. Então, como que é a sinalização, como que é a educação ambiental, como que é o treinamento das pessoas que estão, o que passa dentro do ônibus, eles mandam para a gente aprovar. Eles, não, eu quero construir um prédio, quero reformar o restaurante, mandam para a gente a planta para a gente ver se aquilo está de acordo com o que a gente queria no parque. Então, as unidades que tem concessão, a gente repassa, então não é eles fazem isso de graça. Eles ganham pelo ingresso. Então, quanto mais coisa a gente pede, maior fica o ingresso. Por exemplo, 95% do nosso turista vem para Foz, mas o parque, aqui é 3% do parque que é visitado. O parque tem 170 mil hectares. Essa área de visitação é menos de 3 mil hectares. Então, nós temos potencial. Santa Terezinha, Céu Azul, Capanema, Capitão Leônidas. Se eu for em Capitão Leônidas, eu tenho cachoeiras assim lá, que são propícias para banho. Mas como o foco ficou durante muito tempo Foz do Iguaçu, eu não tenho visitação nessa região. Se eu for em Lindoeste, essa aqui. Então a gente acaba sendo ineficiente porque a gente poderia ter turismo que é garantir que as pessoas pudessem visitar essas áreas. Então, quando eu falei aquela questão de você ter... Licença. Rogério, você quer fazer uma perguntinha para você? Vocês precisam de mais alguma coisa fora a explicação do Rogério? Tá suficiente. Tá suficiente? A gente, no máximo, ia tirar foto de paisagem depois. Ah, então tá. Então eu vou liberar o outro setor que tá com outra agenda, tá bom? Obrigado. Tranquilo? Obrigada. Então, isso aqui são áreas prioritárias para conservação pelo Estado, pelo IAD. Essa área aqui é a área de manancial de recarga do rio Tamanduá. Então, proteger essa área aqui é proteger 30% da área de Foz do Iguaçu sair daqui. Se tiver loteamento, você vai ter esgoto, você vai ter contaminação, você vai ter poluição. Aí eles querem mudar toda a água para captar pelo Itaipu para essa área se transformar. Só que é ruim de várias maneiras. Então, eu vou abrir aqui para vocês. É como que a gente sabe que uma área está tendo desmate, a gente tem as denúncias. Esse é um site da Polícia Federal, então a gente tem 4 satélites que passam 2 vezes por dia na região, aliás, no Brasil inteiro. Então isso aqui é alerta de desmatamento, fogo no Brasil inteiro. No norte também. Meu Deus. Porque aqui você tem uma área de seca e geralmente é desmatamento. Se eu for só para Foz do Iguaçu,
6. Não. E aí também é um ano, né? É porque eu acho que eu não coloquei a data certa. Ah, tá. A última vez que eu vi era 1780. Nossa. Só para Foz do Iguaçu de 2018 para cá. Caraca. Aí envolve desmatamento, fogo, queimada. Uhum. Então aqui pega a partir de meio hectare, 0,5 hectares ele já pega o satélite. Ele compara um com o outro. Nossa. Então se eu for aqui onde está a rodovia, ele vai me apresentar os desmates que tem na rodovia. Por exemplo, aqui é um bairro, só que isso aqui não é nossa competência. Deixa eu abrir isso aqui. Para mostrar para vocês como que ele compara. Eu vi que ela perguntou da parte da conservação, aqui no Parque Nacional. Aí tem visitante que chega e compra o título, toda essa parte é terceirizada, né? Mas a parte da conservação é com vocês ou é terceirizada também? Não, a conservação é nossa. Por exemplo, a gente... Fiscalização da conservação também? Fiscalização, polícia é um poder do Estado, não pode ser concessionado. A concessão ela é responsável pela venda de bilhete, transporte de turistas, os hotéis e os restaurantes e os passeios. O restante da conservação, fiscalização, e isso é competência do Estado. Então somos nós temos 3, 4 fiscais que trabalham no campo, questão de caça, pesca, então a gente trabalha com denúncia e trabalha no atendimento dos alertas de desmatamento que tem. Esse aqui é o aquário, 1.25. Então aqui ele mostra como que era em 11 de 5. Daqui? Em 11 de 5 de 2023 e como ficou em 18 de 6 de 2023. Então, com isso, eu vou no campo para verificar se aquilo foi desmate. Realmente, ou se esse licenciamento, se tinha autorização para desmate. A gente acaba, quando você dá concessão, então, por exemplo, a educação ambiental, você tem um plano de educação ambiental. Dentro do parque, a gente autoriza a empresa a fazer da forma que a gente tem na nossa legislação. Ah, sim, eles podem agir. Então. Sim, fora do parque, porque o que acontece? Não adianta aqui estar bem e o nosso vizinho está ruim. Por exemplo, Paraguai e Argentina não tem um sistema de esgoto em todo Paraguai. São 2 cidades, em todo o Paraguai tem tratamento de esgoto. Então não adianta você evitar com que a gente polua o Rio Paraná se lá joga esgoto no Rio Paraná. Porto Iguaçu, de 100 bairros, 80 tem tratamento de esgoto, 20 não. E eles jogam e captam água 1 quilômetro para cima de onde eles jogam esgoto. Então, vocês estão vendo, então todas essas áreas aqui é um alerta de desmatamento. Isso aqui é outra coisa que fizeram. Aqui a gente não corre muito atrás, mas ele mostra como que ele era e como ficou de um mês para o outro. Então, por exemplo, cadê a ponte? A ponte aqui. A ponte está aqui. Essa parte é a tal da política pública, né? Quando os vizinhos fazem a parte deles. Tipo assim, É o nosso. Lá não tem parte. Se Porque aqui você, também tem isso. Né? se você Muita cuida da gente dengue, tá- seu vizinho não cuida da dengue, você vai ficar doente do mesmo jeito. Sim. Não, é um trabalho em vão. Não- Trabalha. Então, por exemplo, a área de captação de água de Porto Iguaçu é aqui, ó. Aqui eles jogam esgoto. Meu Deus. Sendo que aqui eles estão fazendo esse centro de convenções para 5.000 pessoas e não tem tratamento de esgoto.
Aí vão jogar aqui. Quando eu perguntei para eles, falam, não, nós temos 200 hectares que a gente pode construir. Só que a primeira coisa que você vai planejar numa casa é a infraestrutura. Vai colocar os canos, vai fazer as áreas de sustentação. Então, no Brasil também tem muita coisa. Por exemplo, em 2008 não existia perimetral. O plano de 2008 era aumentar a 277, colocar a ferrovia ao lado da 277 e atravessar para o Paraguai. Aí em 2016 mudaram para ter a perimetral. Só que fizeram de pista simples. Vocês moram aonde? Eu moro no Jardim Central. Central. Você? Jorginho Naipi. Então, por exemplo, é pista simples. Se tiver um acidente de caminhão, fica difícil a ambulância chegar. Não tem uma área estimada para colocar manutenção de veículos. O caminhão quebra. Então, senão, você vai ter oficinas mecânicas em toda a extensão da perimetral. E sempre é o meio ambiente que perde. Então, por exemplo, a terceira ponte está aqui, né? Aí agora eles estão perguntando, poxa, o caminhão que vai do Paraguai para a Argentina, como que ele vai fazer? Ele pode entrar aqui direto? Não, ele tem que passar para a aduana. Só que a aduana está aqui na 277. Nossa. Aí ele tem que ir, atravessar a cidade, lá na aduana e voltar. Ah, meus caras são inteligentes. Aí no caso, onde que é a área mais barata para desmatar? Aí estão desmatando a beira do rio. Meu Deus. Para fazer outro pátio da aduana. Eles não estão fazendo do lado de cá, porque aqui é o Boas. Mas eles estão desmatando a beira do rio, que é a proteção que o rio tem. Então, geralmente, é sempre assim, o que custa menos? Ninguém dá valor em meio ambiente, até o momento que a gente perde. Você perde a água, você perde qualidade do ar, você perde proteção. Só que muitas vezes aí você não dá conta de recuperar mais. Até eles perceberam o real custo que foi, né? A gente ainda tinha isso, que muitas vezes isso vai acontecer daqui a 100 anos. Então eu não vou estar vivo. Só que hoje está acontecendo enquanto a gente está aqui. Então... Agora é os 100 anos. E não é o problema de comida. A gente já produz comida para o mundo inteiro, não é? É que muitas vezes a questão a gente tem um livro que fala Como Conquistamos o Mundo, que ele fala o seguinte, a gente é muito bom em contar história. Se eu pegar uma bola e colocar uma bola, você, um argentino, um paquistanês, um russo, e colocar metade com camisa, metade sem camisa, vocês vão conseguir jogar bola, não vão? Porque a gente conta a história e todo mundo entende as regras. Se você pegar um macaco, entregar um pedaço de papel e pedir a banana para ele vai dar a banana? Não. Mas o homem, se eu der uma nota de $100, ele vai pegar, mas não é papel. A gente coloca valor naquela coisa que não é, ela não tem valor em si. A história que a gente conta é que dá o valor dela. Qual que vale mais, você morrendo de sede? Você ter $1.000 ou você ter um copo d'água? Copo d'água. Então o problema é esse, como a gente tem muita água, a gente joga fora e não dá valor, porque a gente tem muita. O dia que começa a faltar, A gente vai começar a dar valor. infelizmente, e isso é o que a gente tenta evitar. No nosso trabalho, a gente nunca vai agradar ninguém. A gente não vai agradar o ecologista que a gente acha que a gente é mole demais. Não vai agradar o produtor ou o empresário que acha que a gente é duro demais. A gente planta uma árvore que muitas vezes você não vai colher o fruto. Quem é que quer? Todo mundo quer não, quero trabalhar para ganhar hoje à tarde. Ou ganhar amanhã, no máximo no final do mês, eu quero receber por aquele serviço. É como, tipo aquela história do damasco, que se o produtor não plantar damasco, não vai ter. E alguém plantou antes dele. Isso mesmo. Então, no caso, a questão ambiental é você tentar entender, e muitas vezes é difícil, porque a pessoa tem um horizonte, o político tem um horizonte de 4, 8 anos. Não é 20, 30, 50, 100 anos. Então, e até pra gente é difícil porque muitas vezes você tem impactos, por exemplo,
Por que açúcar é ruim para o ser humano? Pô, Porque ele pode causar doenças Por quê? em excesso. Lembra na pré-história, um pouco, 10 mil anos atrás, você tinha açúcar. não. O açúcar está muito pouco na nossa fisiologia. Tem menos de 500 anos. Antes, você via uma fruta, você queria comer o máximo possível, que se você voltasse amanhã, talvez não tinha essa fruta. Hoje, você abre a geladeira, pega um bolo, come o bolo inteiro, só que você esquece que amanhã você compra outro bolo e pode comer outro bolo. Então, junta na questão de você não conseguir processar. Por exemplo, alguém aqui é celíaco? Tem intolerância ao glúten? Leite. Leite, lactose. A lactose, nós não éramos acostumados a ter lactose. A enzima tem menos de 15 mil anos que o ser humano tem a bactéria de quebra-celulose. Foi uma variação genética que a gente teve. Então, há 20 mil anos atrás, todos nós teríamos intolerância à lactose. O trigo, na década de 60, teve uma seca muito grande, aí eles começaram a misturar trigo com uma espécie de gramínea. Aí aumentou o teor de trigo de glúten em quase 100 vezes. Glúten é aquilo que dá a massa do trigo para a massa dar o formato. O trigo, antigamente, se vocês pegarem, tem um trigo que me falaram outro dia, ele tem 1 metro de altura. Esse é o trigo sarraceno. Não estou tão bom assim, não. Entrou os processos químicos e a refinaria e estragou tudo. Não, melhoramento genético. No trigo, né? Mas no açúcar foi o refinamento. Mas nós não tínhamos a quantidade de açúcar. Nós não tínhamos essa oferta de açúcar Isso. que a Tinha gente teve. consumo, né? Então o trigo sarraceno, ele é uma árvore dessa altura. O que eles fizeram? Eles cruzaram com gramínea para o trigo ficar desse tamanho, produzir mais e com mais glúten. É o glúten que ataca nosso intestino, causa alergia e causa intolerância ao glúten. E foi um melhoramento, eles queriam produzir mais. Nem sempre o mais o nosso corpo está acostumado, porque entra alguma coisa diferente no nosso corpo e a gente, por exemplo, gordura. A gente é programado para comer, sentir, quem não é vegetariano, sente o cheiro do churrasco, que é a gordura, desperta a fome. Porque a gordura, biologicamente, você tem que acumular, porque você não sabe quando vai comer novamente. Só que hoje você tem um excesso de oferta e a gente esquece de ter parcimônia, de comer com cuidado. Nosso corpo não sabe distinguir a oferta que a gente tem. Mas aí é que está. Se você pegar um animal, hoje nós somos racionais, então aí é que está. Você tem que entender nossos limites e começar a entender. É a mesma coisa. Senão você vai ser escravo dos seus prazeres, que seria, por lógica, você sente prazer ao tomar um refrigerante porque tem muito açúcar. Na natureza você tem pouca oferta de açúcar. Sim. Lá em Minas a gente fala que emagrece é leite com café. Você vai capinar uma roça de 10 hectares de café e tira leite de 100 vacas, você nunca vai engordar. O problema é que a gente tem hoje muita comida e pouco exercício. Tá, agora... você quer saciar a dúvida do... Ele mencionou o caminho do Piabiru. Agora, qual que era alguma pergunta? A gente queria saber mais sobre qual o estado de conservação atual, como sabe, tem as trilhas do Poço Preto das Bananeiras, que inclusive é do parque, e sobre a questão da sinalização, do turismo, como que vocês lidam com isso? Hoje nós temos um problema, não é a questão da trilha, ela poderia ser implantada até rápido. Quando eu vou no caminho do Piabirus, eu tenho 60 propriedades na beira do lago, que são hotéis fazendas, que são pousadas. Por que a gente não pode investir nela tanto? Eu devolvo a pergunta para vocês. Quê? Por que a gente não pode investir tanto No caminho do Piabiru? nas trilhas de turismo
sustentável, de caminhada de longo percurso, como tem na Europa, como tem nos Estados Unidos. Mas tem outras questões maiores que eu tenho que cuidar? Não. Violência. Violência? Todo dia hoje pegaram, esse final de semana, pegaram mais 1.000 quilos de maconha. Se você pegar e incentivar uma trilha, então é um conjunto. Deixa eu pegar aqui. Trilhas. Tá, entendi. Ó, todas essas trilhas aqui estão mapeadas. São trilhas de 1 dia, 2 dias, são trilhas, mas aí é que tá, você tem que dar segurança. Se tiver um acidente, qual a ambulância que vai dar o socorro? Se de repente essa região está próxima ao lago, tem muito traficante que vai ali, você pode dar segurança que aquela pessoa não seja assaltada? Por exemplo, no parque, não é só o ônibus, não é só o restaurante. Você se sente seguro, não, eu estou indo no parque, você sabe que você vai ter um ônibus, você vai ter um guia, você vai ter alguém que você possa pedir ajuda se caso você precise. E tudo isso tem um valor. Agora, se você começa a incentivar trilhas e sem você dar segurança ao turista, uma notícia ruim pode queimar 2, 3 anos de planejamento. Então, nós temos que pegar e resolver. Então, não é só onde a pessoa vai dormir, onde a pessoa vai tomar água, onde a pessoa vai se alimentar, o banheiro. Por exemplo, a nossa estação de tratamento de esgoto, ela tem que ser remodelada, porque aqui se planeja ter turistas, cerca de 5 a 10 milhões de turistas por ano. Hoje está com 2 milhões. Você tem que pensar porque o subsolo aqui é rocha. Então você tem que ter um sistema de tratamento interessante para você não jogar esgoto dentro do Rio Iguaçu. Senão seria um contrassenso, uma unidade de conservação. Hoje, essa energia que a gente não tem uma planta solar aqui dentro. Então seria interessante você ter uma planta solar para gerar eletricidade e o parque ser sustentável, porque é isso que é o objetivo. Então essas trilhas, elas estão mapeadas, já existe as propriedades, mas diferente de alguns projetos que a gente tem no sul, de São Paulo, no Rio de Janeiro, é a questão da segurança. Então a gente tem que pegar e investir num tripé: segurança, qualidade, atendimento. Até porque a gente sabe que na verdade essa trilha do caminho ela vai desde os Andes até só vai para a região de São Paulo, lá no Parque do Parque Índio, como eu tinha falado na apresentação. Então, tipo, na região de São Paulo seria um pouco até mais difícil a questão da segurança. E aqui, por conta do Paraguai, a gente, né? Não é só o Paraguai, é nosso mesmo. O ser humano em si. Todas essas aqui, deixa eu deixar um lugar. Porque no caso a gente participa de eventos onde a gente busca a questão das trilhas. Então a gente vai guardando mapas, folders, para a gente começar a ter modelos de visitação. Deixa aqui. Inclusão. Eu acho que eu deixei em outro lugar. É que no caso a gente vai participando e a gente planeja ter isso. Então, a hora que o modelo estiver estabelecido, você incentiva e começa a fazer essas atividades. Dentre um dos trabalhos que a gente fez, foi sobre o caminho do Piabiru, e a gente fez exatamente esses convites, como é que fala? Esses folders. A gente fez roteiro de viagem, por isso que a gente está mencionando aqui, porque era o outro trabalho sobre esse tema. Sim. Eu só queria dar essa observação aí. Então, a questão de vocês é muito interessante. Quanto mais vocês entenderem, quanto mais vocês participarem, melhor fica. Fechou. Magnífico. Eu não vou encerrar ainda porque eu quero fazer isso aqui, ó, para poder sincronizar o áudio. Beleza. Obrigado. Mais dúvidas? Não, tá ótimo já. Vou tirar uma fotinha.